tarde. Olá, tudo bom? Fala, Danilo. Gente, oi. Gente, sejam todos bem-vindos a mais de um dos nossos eventos, que visa estreitar os nossos laços em planta e vocês, os conselhos. Nós queremos criar um ambiente onde possamos ajudar vocês a esclarecer dúvidas e oferecer um suporte em relação aos nossos produtos. Antes da gente iniciar aqui, eu quero me apresentar primeiro. Eu me chamo Danilo. Atualmente sou o coordenador da equipe de suporte da área Meio, que presta atendimento para os clientes das regiões Centro-Oeste, Norte e Sul. Aqui comigo, hoje a gente tem um analista de atendimento, Matheus, que muitos de vocês já devem conhecer de algumas lives que a gente vem realizando. Ele é bem famoso por aqui. Eu quero falar um pouco sobre a importância da gente fazer um passo a passo para o encerramento do exercício. Nosso objetivo aqui hoje é dar um norte, uma luz para vocês de como fazer esse encerramento. Atualmente, o nosso acompanhamento do encerramento do exercício ele é feito individualmente, ou seja, o conselho ele entra em contato com a gente por meio dos nossos canais de atendimento, telefone, e-mail, WhatsApp, e esse acompanhamento geralmente é feito via acesso remoto, no qual a gente acessa o computador de vocês e a gente orienta o passo a passo do que vocês devem fazer. Isso às vezes é um pouco moroso, porque a gente tem uma série a gente tem basicamente mais de 400 clientes com a gente, então às vezes isso fica um pouco complicado para o nosso atendimento fazer esse procedimento, uma vez que nesse momento está todo mundo fazendo a mesma coisa, então essa aproximação mais direta com vocês fica um pouco complicado. E por isso a gente está fazendo esse momento aqui para tentar clarear um pouco. Esse passo a passo que a gente vai passar, ele é importante porque o objetivo dele é evitar problemas futuros. É você fazer de uma forma mais consciente, mais precisa o encerramento do exercício e evitar problema futuro. Por exemplo, quando a gente vem falar de inscrição de resto a pagar ou de prorrogação equivocada. Isso é um problema que a gente vai perceber só lá na frente. E fazendo esse passo a passo, esse cuidado agora no momento do encerramento, a gente consegue minimizar um pouco desses problemas que a gente vem perceber lá mais na frente. Para isso, o Matheus ele vai explicar sobre a verificação de empenhos e liquidações com saldo antes de iniciar o processo do encerramento do exercício. Consequentemente, explicando essa verificação de empenhos e liquidação com saldo, ele vai explicar sobre a inscrição do que restar desses empenhos e liquidação em restos a pagar. Também vai falar sobre a verificação das prorrogações que estão com saldo, que é um procedimento que tem que ser feito com muito cuidado, de forma bem minuciosa. Esse procedimento ele é feito de forma correta e é importante porque, por nossa experiência, é comum que os conselhos, devido aos mais diversos prazos, deixem o encerramento do exercício, a verificação de saldos, a verificação dos relatórios para o último momento. E com isso ocorre que não é feita a devida verificação. E assim é comum que somente depois de algum tempo, meses ou anos, que é percebido que algum RP ou algum procedimento foi feito de forma incorreta, que algum resto a pagar foi escrito de forma incorreta, não deveria ter sido escrito, ou não deveria ter sido prorrogado, e tudo isso a gente consegue mitigar nesse momento, fazendo um encerramento mais minucioso agora. Além disso, Matheus ele também vai abordar um pouco a conferência dos relatórios e os problemas mais frequentes neles. Por exemplo, o tão famoso balanço financeiro, que é um dos que mais deixa todo mundo desesperado, é um dos que mais dá inconsistência, além de outros relatórios também a gente vai falar aqui. Iremos passar também pela ferramenta de encerramento de exercício, que atualmente consiste em 5 etapas, sendo cada uma delas muito importante para todo o processo, para o processo como um todo. Vamos passar também pela conferência após o encerramento e os primeiros trâmites no próximo exercício. E vale ressaltar também que é de extrema importância a verificação dos relatórios antes e depois do encerramento do exercício.
Você ainda não fez o encerramento. Você emite todos os seus relatórios, verifica, valida, encerra e depois emite todos os relatórios que você acabou de emitir novamente, verifica e valida eles. Porque antes do encerramento pode ter alguma inconsistência. Você encerrar, para você corrigir essa inconsistência, tem que anular, voltar. Então, é ideal, é aconselhável que essa verificação seja feita antes e depois do encerramento. Parece um pouco redundante, mas na prática é de extrema importância fazer esse procedimento. Mas eu já estou falando demais, eu falo rápido e falo bastante. Vamos deixar o Matheus fazer as explicações dele. Matheus? Bom, Danilo, muito obrigado por essa entrada incrível aí. Realmente a gente tem que dar uma certa importância para o encerramento do exercício, porque é nele que a gente tem algumas rotinas que a gente não costuma ver com tanta frequência durante o ano, mas que são extremamente fundamentais que aconteçam de forma correta dentro do encerramento, tá? Bom, pessoal, como o Danilo falou, meu nome é Matheus, trabalho aqui na parte de suporte contábil, como um dos analistas. E eu acompanho já vocês nesse momento de encerramento há alguns anos. São mais de 400 conselhos que a gente atende e todo final de ano a gente sempre passa por esse processo. E daí essa iniciativa da nossa parte de trazer esses momentos de contato, de poder trazer o momento de para que todos nós possamos sentar todos juntos e ver como de fato funciona esse momento. É um momento delicado, requer algumas conferências, requer atenção em alguns detalhes que para que são pequenos, mas que geram impacto mais na frente. Tá? Então é isso. Vamos começar a falar de sistema aqui agora. Vamos começar a falar sobre, de fato, encerramento de exercício, que é esse momento de finalização de saldos contábeis, de encerramento do exercício vigente para abertura de um novo exercício. A gente tem questões de transições de saldos que vão de um exercício para o outro. A gente tem finalização de contas que acontecem. Então, de fato, é um momento que requer atenção. Tá? Como o Danilo falou, existem diversos relatórios que a gente pode conferir, algumas ferramentas no sistema que auxiliam nessa conferência para que vocês possam fazer isso de uma forma um pouco mais segura, mais tranquila, tá? Para garantir que esse encerramento aconteça da forma mais tranquila, mais segura, sem gerar dor de cabeça, sem gerar desgaste, tá? Quem estava aí ano passado, a gente fez também uma live para trazer esse procedimento de encerramento, para fazer esse acompanhamento. E como o Danilo falou, o chat vai ficar aberto, qualquer dúvida que vocês tiverem a qualquer momento, sintam-se à vontade para mandar no chat, que ao final a gente vai separar algumas perguntas que são da maioria e trazer um esclarecimento. E se ainda assim não forem todas as perguntas respondidas, a gente entra no contato posteriormente, faz esses esclarecimentos, se for necessário, acompanha todo o encerramento junto com vocês, tá? Então esse é o momento para que todos nós que todos nós possamos aprender sobre o encerramento, ok? Então vamos lá, vamos começar a falar de sistema. Eu vou começar a compartilhar minha tela aqui para a gente de fato entrar na parte sistêmica do encerramento. Pois bem, falando de encerramento de exercício, como eu falei, encerramento de exercício ele está ligado, atrelado sempre à finalização de saldos. E como é que a gente vai começar esse processo de encerramento? O que é que a gente tem como passo inicial para fazer o encerramento do exercício dentro do sistema aqui do Sisconte.net? O primeiro passo que a gente tem que tomar é a parte de fazer as inscrições dos restos a pagar. Só que as inscrições dos restos a pagar, elas vêm antes disso vem a parte de saldos orçamentários que eu tenho aberto. Então, por exemplo, quando eu gero eu vou acessar a tela aqui de empenhos, e dentro da tela de empenho eu consigo ver todos os empenhos que eu criei ao longo do exercício, todos eles vão estar aqui. Desses empenhos, o que eu vou inscrever como resto a pagar são os empenhos que permanecem com saldo. Chegou ali no final do meu exercício, estou aqui, me restou alguns empenhos com saldo abertos em 2023, ou seja, tem saldos pendentes de serem pagos, saldos pendentes de serem liquidados, que eu preciso dar uma destinação para esse saldo. O resto a pagar, a proposta do resto a pagar é eu poder executar uma despesa no exercício posterior ao exercício em que ela foi, de fato, iniciada. Então, por exemplo, eu tenho um empenho que ele foi, de fato, criado em 2023, porém, por alguma necessidade, seja no momento em que ele foi criado, por estar próximo do fim do ano, ou por uma necessidade especial que levou mais tempo para se fazer a liquidação, ou para se efetuar o pagamento, eu vou fazer a inscrição desse empenho como um resto a pagar para o próximo exercício. Ou seja, o pagamento desse empenho, a liquidação desse empenho, só vai acontecer no exercício posterior e não mais no exercício de 2023. Então, nesse caso aqui, de fato, eu tenho os meus empenhos escritos, os meus empenhos com saldo,
Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, eu tenho 5 empenhos que ainda estão em aberto. Nesse momento, eu vou fazer o primeiro, o momento de validar se esses saldos vão de fato para o exercício seguinte. Então, vou pegar como exemplo aqui esse empenho número 2. Esse empenho número 2, ele foi um empenho aqui no valor de R$ 100, para o qual foi liquidado R$ 15, eu tenho um saldo a liquidar de 85. Ou seja, parte desse empenho está liquidado e parte desse empenho está só empenhado, pendente de liquidação. Nesse momento, eu tenho que tomar minha primeira decisão que diz respeito às liquidações, ou seja, os saldos que se encontram liquidados desses empenhos que não foram pagos. A minha primeira ação é saber se, olha, essas liquidações que eu fiz, de fato, estão corretas, eu posso fazer a inscrição desse empenho como resta a pagar processado, ou não, essa liquidação, esse empenho não vai ser destinado para o próximo exercício e eu vou finalizar ele aqui mesmo em 2023. Tá? Então, o primeiro passo que eu vou fazer, depois de consultar quais são os meus empenhos com saldo, que o sistema me permite utilizar essa flag de somente com saldo, é fazer a validação das minhas liquidações. Então, eu tenho aqui na tela de despesa, liquidações. Ele vai me permitir visualizar essas liquidações que estão com saldo ainda. Então, quando eu gerar, ele vai me trazer aqui, ó, as 5 liquidações que foram geradas que estão com saldo a pagar. Ou seja, essas liquidações foram feitas, mas o pagamento desse empenho ainda não aconteceu. Sabendo disso, a minha primeira ação como responsável contábil ali, que está responsável por fazer esse encerramento, que vai realizar essa ação, é validar se, beleza, essas liquidações vão de fato ser inscritas, esses empenhos que originaram essas liquidações vão de fato ser inscritas ou não. Sabendo disso, eu posso vir fazer o cancelamento daquilo que não vai ser inscrito. Então, por exemplo, cheguei à conclusão que o meu empenho, vou pegar o empenho aqui, pode ser esse aqui, o empenho 22. Que o empenho 22 ele não vai ser inscrito como resto a pagar. Ele é um empenho que está com saldo, mas eu não vou fazer essa inscrição. O que eu preciso fazer nesse momento? Como esse empenho tem saldo liquidado, ele está com saldo somente a liquidar, ou seja, ele não possui saldo liquidado, então eu poderia vir aqui e simplesmente anular esse saldo de 15 mil, que esse empenho não teria mais saldo e já estaria finalizado. Porém, no caso aqui que eu usei do empenho número 2, ele já tem saldo liquidado. Deixa eu pegar. Não, o número 10. O número 10 está melhor. Ele tem saldo liquidado e que desse saldo liquidado só foi pago uma fração. Então, aqui eu tenho uma liquidação que está em aberto, mas eu não pretendo fazer aqui a inscrição desse empenho número 10 para o exercício seguinte. Então, o que eu vou fazer? O meu primeiro passo vai ser cancelar essa liquidação que foi feita aqui no valor que ainda não foi pago. Então, eu vou localizar aqui a liquidação do meu empenho número 10. Ela foi aqui de fato liquidada. Tem um saldo pendente de pagamento aqui. Então, eu posso vir aqui e anular esse saldo. Quando eu clico aqui nessa opção de cancelar, quando eu clico na opção de cancelar, o sistema vai me levar para a tela de cancelamento, onde eu posso fazer essa ação. Então, muito bem, aqui eu estou dentro da tela de cancelamento. Ele vai me falar aqui o total que eu tenho, o de saldo a pagar. Eu vou poder, a partir daqui, fazer o cancelamento desse valor. Perfeito. Como esse é o saldo que está em aberto, está na liquidação, eu posso vir aqui e fazer o cancelamento dessa liquidação. Ele vai me pedir a data que esse cancelamento vai acontecer. Vou colocar aqui a data. Eu tenho algumas outras informações, eu tenho questões de histórico. Eu posso vir aqui e fazer o cancelamento dessa liquidação. Vamos ver se ele vai me deixar fazer esse cancelamento. Prontinho. Liquidação número 10 foi cancelada. E a partir de agora, eu tenho esse saldo aqui que seria inscrito ali como resto a pagar não processado. Ele foi cancelado, que estava vinculado ali ao empenho número 9. Perfeito. Quando eu buscar novamente as minhas liquidações com saldo, ela já não vai mais estar aqui dentro. Tá? A mesma coisa para esse outro empenho, para o empenho aqui número 10, que é a liquidação número 13. Eu posso vir aqui e fazer o cancelamento também dessa liquidação. Então, é isso que o responsável vai fazer no momento de encerrar o exercício. A primeira coisa é verificar se os saldos liquidados dele vão ser de fato inscritos ou não. Caso não sejam inscritos, eu só preciso fazer o cancelamento desses saldos. Perfeito, cancelei. Quando eu voltar aqui e buscar novamente, o empenho número 10 aqui, que tinha me apresentado um valor, já tem um valor liquidado menor.
porque daquele empenho eu só vou liquidar uma parte. Se eu tivesse que fazer o cancelamento, eu poderia continuar fazendo o cancelamento aqui dessa liquidação, sem nenhum problema. Vou selecionar aqui novamente o empenho número 10 para a gente poder finalizar com o saldo dele. Ó, foram feitas duas liquidações e vou cancelar ambas. Perfeito? Acessei a tela, inseri a data de cancelamento. Opa. 31 de 12. Perfeito. Histórico. É isso, é um processo bem simples, cancelamento de liquidação. A maioria de vocês devem estar acostumados com esse processo. E aqui a gente inicia o encerramento de exercício. Perfeito? Quando eu buscar novamente esse saldo, ó, o meu saldo aqui agora eu já não tenho mais um saldo liquidado pendente de pagamento. O que eu tenho de liquidado foi pago, eu tenho aqui somente um saldo restante a liquidar. Se eu quiser vir aqui fazer de fato o cancelamento total desse empenho, anulação total, agora eu só preciso fazer a anulação direta do empenho, porque eu não tenho mais saldo aberto a liquidar. Bom, para finalizar esse empenho número 10, agora eu parto para o passo posterior depois do cancelamento, que é a anulação do empenho. Está sempre seguindo o passo a passo contrário ao que é feito durante a execução orçamentária. Continuando, como eu estava falando, a execução orçamentária acontece a partir do empenho, onde você empenha, liquida e paga. O processo que a gente vai fazer é só o processo inverso, que é de cancelar a liquidação ali que está em aberto e depois fazer a anulação do empenho. Aqui, esse aqui é o empenho. Eu vou vir aqui agora e anular todo o saldo restante desse empenho, porque eu não pretendo inscrever ele como resto a pagar. Tá? Quando eu clico em anulação, aqui na tela anterior, ele me leva para essa tela. Ó, dados da anulação, ele vai me pedir para fazer a anulação desse saldo. Eu vou vir aqui e vou fazer a anulação do saldo. Vou salvar, ó, o valor restante do empenho, tranquilo, calma, estou fazendo. Registro salvo com sucesso, o meu empenho foi anulado. Então, todo aquele saldo, todo aquele empenho número 10 que permanecia com saldo pendente, não está mais. Se eu buscar ele aqui, novamente na tela de empenhos, ele vai estar totalmente zerado. Eu não tenho mais saldo a liquidar e nem saldo a pagar. Esse é o processo inicial que devem ser feitos para todos os empenhos com saldo, antes da gente partir para as inscrições. Tá? Então, o responsável pela parte ali do encerramento do exercício, pela essa parte contábil, orçamentária, tem que fazer a validação de todos esses empenhos com saldos restantes para dar uma destinação para eles. Sejam fazer ali o cancelamento da liquidação e anulação, ou se tiver só um saldo ali a liquidar pendente, só fazer a anulação do empenho, para posteriormente a isso a gente levar para a tela de inscrições, a ferramenta de inscrições, só o que vai ser inscrito de fato no próximo exercício, ok? Saindo dessa parte agora de validação dos empenhos, vamos supor que beleza, eu cancelei lá o meu empenho 10, que eu não queria inscrever, e o que está aqui são todos os empenhos que eu quero inscrever como resto a pagar. Todos aqui, perfeito, eu vou partir para a minha próxima tela. A minha próxima tela é a tela de restos a pagar, aqui despesas, restos a pagar, inscrições automáticas. Essa tela de inscrições automáticas, ela permite com que a gente possa fazer a inscrição dos nossos empenhos que estão com saldo. Então, aqui ó, estão todos aqueles 5 empenhos que a gente visualizou que estavam com saldos em aberto e que agora eu vou fazer, de fato, a inscrição desses restos a pagar, tá? Então, eu tenho aqui alguns empenhos que têm saldo só a liquidar, tem alguns empenhos que têm saldo a pagar, e em alguns casos eu tenho empenhos que vão ter ali tanto saldo a liquidar quanto saldo a pagar, que é os casos dos empenhos que foram liquidados e não foram pagos, e ainda tem uma parte que resta para liquidar, e todo ele vai ser inscrito como resto a pagar. Perfeito, nessa tela não tem segredo, tá? Eu só preciso fazer aqui, o sistema vai pedir para selecionar a conta de resto a pagar aqui não processado, mas é só você clicar aqui que ele já te dá a opção aqui, vai seguindo o padrão lá do plano de contas do grupo 631 para fazer as inscrições desses restos a pagar, tá? Eu posso selecionar todos os empenhos que eu quero fazer a inscrição e clicar em inscrever. Se eu clicar em inscrever, ele vai pegar todos os empenhos e já vai inscrever em 2024 como resto a pagar. Ok. Só que eu ainda tenho, além dessa facilidade de escrever todos de uma vez, eu posso também fazer a anulação do resto a pagar nessa tela. Esse atalho de anulação, ele foi construído para que eu consiga fazer... Sabe o processo que a gente acabou de fazer, de cancelar a liquidação e de anular o empenho? Eu posso fazer esse processo muito mais rápido aqui nessa tela. Porque, por exemplo, aqui eu tenho um empenho, ó, por exemplo, esse empenho aqui de de R$ 85. Se eu clicar aqui em anular, ele vai pegar esse saldo a liquidar e automaticamente vai fazer a anulação do empenho para mim e já vai riscar esse empenho dessa inscrição. Eu não vou
ele não vai estar mais disponível para fazer a inscrição em 2024, porque o próprio sistema já vai encerrar esse saldo a partir do atalho de anulação. Se eu tivesse aqui o empenho número 6, por exemplo, que é o empenho que ele já foi liquidado, ele está só com saldo remanescente para pagamento, em que eu teria que fazer, de fato, o cancelamento da liquidação e depois a anulação desse empenho. Se eu selecionar esse empenho e clicar em anular, ele já vai fazer essas duas atividades para mim ao mesmo tempo. Ele vai me permitir fazer, ele vai automaticamente fazer tanto o cancelamento da liquidação quanto a anulação do empenho. Tá? Então, é uma tela que eu tenho aqui para facilitar esse processo, justamente de encerramento, tá? Para depois que eu faça a validação ali dos empenhos que eu vou ou não escrever, eu posso só selecionar aqui, por exemplo, o empenho 2 e clicar em anular, ele vai fazer a mesma ação que a gente fez na tela anterior de anulação. Ó, registro salvo, esse empenho aqui ele foi anulado, não está mais pendente para inscrição como RP. Perfeito? Então, essa é uma facilidade para a rotina de resto a pagar. Só preciso tomar cuidado, porque se você vir aqui selecionar um empenho no lugar de inscrever e clicar em anular, aí você vai ter que voltar lá e desfazer o cancelamento, desfazer a anulação, para que esse empenho volte para cá. Então, é só ter um pouquinho de atenção, mas é bem tranquilo. Bom, então, de fato, eu cheguei agora nos empenhos que eu quero fazer a inscrição como resto a pagar. Todos os empenhos, de fato, vão ser inscritos em 2024 como resto a pagar, então não tem segredo. Eu só preciso selecionar eles. Posso selecionar um por um aqui, posso selecionar dois e inscrevendo parcialmente, ou posso selecionar todos e fazer a inscrição toda de uma vez, depende do formato de trabalho que vocês adotarem dentro do conselho, tá? Então, eu só preciso selecionar o meu empenho que está com saldo, que ainda liquidar e a pagar, e clicar em inscrever, tá? Quando eu clicar em inscrever, o sistema vai fazer a inscrição desse RP como um resto a pagar lá dentro do exercício seguinte. Então, cliquei, vamos aguardar ele fazer a inscrição. Prontinho. Ah, interessante aqui que ele já me deu até a mensagem referente ao orçamento, porque esse ambiente que eu estou utilizando, ele é um ambiente em que ele trabalha com orçamento no exercício de 2023, por centro de custos, mas somente na fase do pagamento. É um detalhezinho que eu vou mostrar mais na frente o que que afeta, tá? Então, nessa tela aqui, eu vou poder fazer depois que eu virar o exercício, vai ter um passinho a mais que eu vou mostrar já já, tá? Porque o próximo exercício, ele trabalha com orçamento com centro de custos no orçamento. Esse é no pagamento e o próximo é no orçamento. Isso tem um pequeno efeito que eu vou mostrar para vocês, que provavelmente pode ser o caso de algum de vocês esse ano, tá? Mas perfeito, fiz a seleção, inscrevi, todos aqueles empenhos foram inscritos. Eu tenho agora um total de 0 empenhos com saldo. Se eu voltar lá na tela de empenhos e buscar novamente pelos empenhos com saldo do exercício, ó, ele vai me trazer, continuar trazendo esses empenhos. Por quê? Porque esses empenhos foram os empenhos que eu inscrevi. Só que agora eles não vão mais afetar o meu encerramento porque eles já estão inscritos, tá? Então aqui você consegue visualizar todos os empenhos que foram inscritos e consegue visualizar também pela tela de inscrições no próximo exercício, que eu vou mostrar já já, tá? O próximo passo, depois de fazer essa parte das inscrições dos restos a pagar, são as prorrogações automáticas. Que as prorrogações, o que são as prorrogações? São restos a pagar do ano anterior, no nosso caso aqui de 2022, que foram inscritos como restos a pagar em 2023, mas que por alguma razão não foram finalizados, não foram pagos. Eu tenho que dar uma destinação para esses restos a pagar inscritos. Então, eu tenho a opção de prorrogar esse resto a pagar ou de fazer o cancelamento dele. Aqui vai seguir a mesma lógica que eu segui na tela aqui de inscrições automáticas dos empenhos do exercício, onde eu posso selecionar ali os empenhos que eu quero prorrogar, parcialmente, todos, um por um, e fazer a prorrogação ou o cancelamento. Tá? Nessa tela aqui, o cancelamento vai seguir a mesma forma. Eu posso selecionar aqui quais são os restos a pagar que estão inscritos que eu quero cancelar e fazer aqui o cancelamento. Deixa eu só testar se esse cancelamento vai ser feito certinho. Ele não deixou fazer porque eu estou com a limitação de saldo referente a esse empenho que foi feito. Tá? Então, eu teria que fazer ali um ajuste nos saldos para me permitir fazer esse cancelamento. Porque provavelmente ele já foi liquidado ou já foi pago. Então, eu posso vir aqui e posso utilizar a prorrogação,
para poder pegar todos os empenhos que foram inscritos como resta a pagar em 23 e passar para esse de 2024 agora como uma prorrogação dos restos a pagar de 2022. Tá? Essa é a ideia da prorrogação. É o resto a pagar que foi inscrito no exercício, do exercício anterior, que por alguma razão eu não consegui finalizar no exercício corrente, eu vou lançar esse saldo ainda para o próximo exercício. Diferente aqui das inscrições automáticas, que são só dos empenhos do exercício. Tá? Então é isso. Essa aqui é as primeiras ações que eu faço para poder me finalizar essa parte do encerramento do exercício, porque mais posteriormente, quando eu estiver trabalhando de fato com o encerramento, ele vai me pedir para dar uma destinação para esses saldos. Mas se eu tivesse deixado um aqui, eu até mostrava para vocês como é que aparece na tela, mas acho que ele não vai me permitir agora. Mas, ok. Saindo desse passo de finalização de saldos, que foi o que a gente acabou de fazer, finalizando os saldos dos empenhos, fazendo ali os cancelamentos de liquidações, anulações de empenhos, inscrição dos empenhos com saldo em aberto, prorrogação dos restos a pagar inscritos do exercício anterior, eu parto para o meu próximo passo, que é a parte de conferência de demonstrativo. E aqui é uma parte importante, que é onde eu vou visualizar como é que estão os meus relatórios, como é que está o meu balanço, como é que estão os meus demonstrativos, para saber se está tudo ok, para de fato poder finalizar com todas as contas perfeitas. Tá? Aqui dentro de contabilidade, eu tenho acesso aos meus principais demonstrativos, que são ali ó, os balanços, que eu tenho os patrimonial, orçamentário, financeiro, DFC, os analíticos, que são diário, razão, tenho balancete e outros relatórios. Na nossa experiência dentro do atendimento, durante todos esses anos de encerramento que a gente tem passado, a gente sabe que alguns relatórios costumam dar mais problemas que outros nesse momento de encerramento. Então, um dos principais, assim, top 1 relatório que mais geralmente dá problema no final do encerramento do exercício é o meu balanço financeiro. Então, o balanço financeiro é o que ele vai ficar responsável ali pelos ingressos e dispêndios relacionados às contas financeiras. Geralmente, ele costuma apresentar uma diferença no dia 31/12. Assim, ele pode apresentar diferenças em vários momentos, mas se todos os registros foram feitos de forma correta, todos os lançamentos foram feitos certinho, não tive lançamentos que envolvam contas de atributos distintos, que isso aqui é uma das maiores causas de diferença dentro do meu balanço financeiro, quando eu faço, por exemplo, venho aqui na parte de contabilidade e faço um lançamento manual ali, ou faço uma movimentação entre contas, por exemplo, entre uma conta bancária e uma conta do grupo 113 ali, de outros créditos, ou entre uma conta bancária e um passivo, ou de outros créditos e um passivo. São movimentos que podem acontecer de forma recorrente dentro da contabilidade, mas que se o usuário não estiver atento ao atributo das contas, quando eu falo de atributo, eu vou até mostrar para vocês, se o usuário não estiver atento ao atributo das contas, isso pode gerar uma diferença no balanço financeiro. Aqui dentro do plano de contas, por exemplo, se eu pegar aqui do grupo 1, lá na minha parte de ativo circulante, eu vou ter as minhas contas bancárias, que são contas que, por padrão, já trabalham com o atributo financeiro, que fazem parte aqui do meu ativo financeiro, e tem outras contas que podem ser configuradas para também ter atributo financeiro e fazer parte do meu ativo financeiro. Que eu gosto de dar o exemplo aqui do grupo de outros créditos. Então, por exemplo, eu tenho uma conta que, ó, essa conta aqui é uma conta utilizada em suprimento de fundos. Então, por exemplo, quando eu acesso essa conta, no cadastro dela, eu consigo fazer a parametrização dos atributos dessa conta. O que pode acontecer é que, por alguma razão, foi feita que essa conta, nesse caso, tem atributo financeiro. Mas pode acontecer de uma conta desse grupo ter atributo permanente, que, por padrão, as contas, além do ativo financeiro, têm atributo permanente. Então, quando eu falo de lançamentos entre contas de diferentes atributos, é justamente sobre isso. Eu pegar, por exemplo, uma conta que tem atributo financeiro, igual essa aqui, e utilizar num lançamento que usa como contrapartida, como partilha dobrada, uma outra conta que tem atributo permanente, não atributo financeiro. Então, essa é uma das maiores causas de diferença no balanço financeiro que acontece. Então, quando eu venho aqui no meu balanço financeiro e gero ele para um período, geralmente, se tudo foi feito certinho ao longo do exercício, se eu não tive problemas desses de atributos e todos os lançamentos estão certinhos, estão consolidados e o meu balanço financeiro está certinho, provavelmente eu posso ter uma diferença no dia 31/12.
Eu tenho certeza que alguns de vocês já estavam conferindo o balanço financeiro, geraram lá o anual e viram que no dia 31 do 12 estava com uma diferença de balanço financeiro. Aí já corriram para em planta, no meu Deus, Matheus, eu estou com a diferença aqui, dia 31 do 12 não está batendo, estou com a diferença no meu balanço, eu preciso encerrar e agora? Tudo bem, essa diferença no dia 31 do 12, o próprio sistema já me dá o alerta quando eu gero esse balanço financeiro até 31 do 12. Que o quê? Que o balanço financeiro, ele pode apresentar diferença caso os restos a pagar não tenham sido inscritos ainda. Então, sabe esse processinho que a gente veio aqui de fazer restos a pagar, inscrições automáticas, que veio aqui e zerou todos esses empenhos pendentes? Então, isso aqui muitas vezes vai resolver a sua diferença no balanço financeiro no dia 31 do 12. Então, quando você gerar o balanço financeiro até dia 31 do 12 e visualizar que ele não apresentou uma diferença nessa data, então muito provavelmente ele vai acontecer devido a essa inscrição que não foi feita, tá? Devido a esse empenho que está em aberto. No meu caso aqui, como eu já encerrei a conta, como eu já fiz as inscrições a pagar e está tudo certinho ao longo do exercício, o meu balanço financeiro está aqui certinho, está batendo. Então, show de bola, meu balanço financeiro batendo, alegria, posso partir para a conferência dos outros demonstrativos. Perfeito. Outro demonstrativo que a gente tem experiência de ver que dá problema, que geralmente costuma apresentar uma diferença ali, é o demonstrativo de demonstração de fluxo de caixa, a nossa querida DFC. Esse relatório, ele pode apresentar... nossa, o sistema é perfeito, olha isso aqui. Ele já me deu justamente o alerta referente à configuração que eu já ia falar para vocês. Que o fluxo de caixa, a DFC, ela pede uma configuração específica para que não venha acontecer divergências nos meus saldos contábeis, nos meus saldos aqui da variação do fluxo de caixa. Então, quando eu vou gerar a minha DFC, eu preciso, contanto que o sistema ele já me obriga a fazer a configuração desse relatório, que ela está lá nas configurações, em ferramentas, configurações, tá? Dentro de ferramentas, configurações, dentro aqui de ferramentas, configurações, eu vou acessar a minha telinha aqui de contabilidade geral, demonstração de fluxo de caixa. Aqui, eu preciso fazer o preenchimento dessas contas. Então, eu vou configurar quais são os grupos que vão ser sensibilizados dentro da minha DFC. Primeiro, ele vai me pedir a conta de receita e a conta de despesa. E aqui embaixo eu vou ter as contas de operação de crédito e de amortização e refinanciamento de dívida, tá? São contas que eu vou fazer a seleção aqui com base na contabilidade que o conselho está fazendo. Só que aqui eu tenho um porém. O que costuma dar mais, assim, 99% dos casos em que alguém liga para a gente falando, eu estou com diferença na minha DFC, onde o meu saldo ali não está batendo com o saldo que aparece no meu balanço financeiro, por exemplo, dentro da parte lá pertinente ao caixa. Acontece por conta dessa configuração bonita aqui, ó, conta de despesa. Porque aqui, quando a gente vai selecionar a conta, ele pede para ficar, para a gente poder fazer a seleção da conta referente ao crédito empenhado. E aqui, de fato, é onde a gente vai colocar ali a nossa conta de despesa, né? Despesa que aconteceu, tem a nossa conta de despesa corrente, a despesa de capital, eu vou inserir dentro da configuração. Só que é fundamental eu inserir essa configuração aqui, ó, dessa conta. Crédito empenhado pago. Se eu inserir a conta de crédito empenhado liquidado, vai ficar diferente do valor que aparece lá no seu balanço financeiro. Talvez sim, talvez não. Depende de se as suas liquidações foram pagas. Se, por exemplo, você fez a liquidação de uma despesa e não fez o pagamento dela, em teoria, dentro do seu balanço financeiro, a conta não foi afetada, não tive o desembolso de um valor. Porém, se eu selecionar aqui o crédito empenhado liquidado, para a DFC ele vai considerar que aquele valor já impactou o caixa. Então, isso aqui é uma configuração que está aqui por necessidade contábil, mas que muitos clientes acabam não se atentando a esse detalhe do crédito empenhado e do crédito pago, para que essa parte fique certinho no demonstrativo, tá? Então, sempre utilizar aqui na configuração de despesa do DFC esse grupo de contas, crédito empenhado pago, tá?
Se vocês fizerem isso, tanto para a DFC quanto para o balanço financeiro, eu te garanto que a dor de cabeça que vocês vão ter com esse relatório é bem menor, tá? Bom, continuando. Gerei a minha DFC, vi que está tudo certinho, a configuração foi feita, perfeito, meus relatórios estão batendo, estão certinho. Os meus demais demonstrativos são de conferência normal. Balanços, aí eu tenho os meus balanços orçamentário, balanço patrimonial, que isso são as validações naturais que todos vocês já fazem, todos os responsáveis já fazem dentro do encerramento do exercício, tá? DMPL, todas as demonstrações estão aqui. Bom, assim, feito essa validação dos saldos, esse ajuste de tudo que foi, tudo que deve ser feito, tanto na DFC, quanto no meu balanço financeiro, quanto as inscrições de restos a pagar, tudo isso, então eu já posso partir de fato para o meu encerramento de exercício. Só tem mais um relatório que eu quero mostrar para vocês, que ele fica, deixa eu localizar ele aqui. De saldos. Opa, tá, perfeito, aqui achei. Composição de saldos virados. Esse aqui é um relatório que ele foi criado a pedido de algum dos nossos clientes para poder ajudar a visualizar problemas em questão de natureza de conta. Se eu tenho um saldo ali de uma conta que está virado ou algo do tipo. Então, se eu gerar esse relatório aqui para o meu ano, ele vai me mostrar que todas as minhas contas, tanto ali dentro do meu ativo, do meu passivo e das minhas contas de orçamento, que por alguma razão estão com saldos virados dentro do balanço. Então, por exemplo, aqui dentro dessas contas bancárias, eu tenho que os saldos dessas contas estão credores, ou seja, não são natureza padrão de contas do ativo. Então, o relatório vai me trazer isso para eu poder já fazer o ajuste dessas contas, eu poder avaliar o que pode ter acontecido, por que está dessa forma. Aqui eu vou ter uma conta aqui do grupo de crédito a curto prazo também, que está com saldo credor, tanto para o ativo quanto para o passivo. Aqui é o passivo, eu tenho ali uma conta de passivo devedora. Então, esse relatório ele facilita muito na hora de fazer essa validação dos saldos que estão virados, no sentido de contas de ativo que estão credoras ou contas de passivo que estão devedoras, contas do grupo 5 e 6 também que estão com esses saldos virados. Então, tudo isso vai ser apresentado dentro desse relatório, tá? É um relatório que ajuda muito para fazer a consolidação dos saldos do exercício, tá bom? Então, ele fica bem aqui, a contabilidade, consolidados, composição de saldos virados, ok? Bom, fiz toda a minha consolidação, verifiquei todos os meus saldos, inscrevi os meus empenhos, fiz as minhas prorrogações, fiz tudo o que deveria fazer em 2023. Agora eu posso dar o meu passo para encerrar o exercício de 2023. Lembrando que para encerrar esse exercício aqui de 2023, eu tenho que configurar lá nas configurações do exercício o exercício seguinte, tá? Que é bem aqui nessa tela que eu já estou, aqui em contabilidade geral, ele vai me permitir configurar o próximo exercício, tá? Então, se eu estiver aqui em 2023 e ainda não abriu o exercício de 2024, então primeiro eu venho aqui na configuração, faço aqui a configuração do próximo exercício, é só clicar, gente. Quando você clicar nesse botão, ele já vai abrir 2024, já vai abrir o período de contabilização para você poder fazer 2024 também e fazer todas as configurações pertinentes a 2024, tá? Se isso não for feito, não adianta querer inscrever, não adianta querer fazer prorrogação, porque o sistema não vai fazer, porque precisa ter o próximo exercício configurado. Tá bom? Então, mas enfim, já está configurado aqui o exercício de 2024. Eu posso entrar na minha rotina agora de encerramento de exercício. Tá? Fica aqui em contabilidade e encerramento de exercício. Dentro dessa tela, a primeira coisa que o sistema vai me apresentar é o ano que eu estou encerrando. Pode acontecer daqui estar um ano antes ou um ano depois. Isso significa que o seu exercício, por exemplo, se aqui tivesse 2022, significaria que o exercício de 2022 ainda está aberto no sistema. Então, eu teria que trocar o exercício lá para 2022, fazer o encerramento desse exercício para só então encerrar 2023. Tá? Eu não posso encerrar um ano sem que o anterior esteja aberto, com o anterior aberto. Eu preciso fazer esse encerramento cronológico para garantir que essas informações fiquem consistentes ao longo do tempo. Tá? Então, estou aqui, ano de encerramento, 2023, perfeito.
O meu primeiro passo é que ele até já me traz aqui na orientação uma pequena dica referente à verificação de lançamentos. Quando eu clico em verificar lançamentos, o sistema vai procurar, de todos os lançamentos que foram efetivados dentro do sistema, lançamentos que podem fugir da configuração que ele foi construído para seguir. Então, eu tenho uma configuração ali pertinente ao padrão de contabilização que o sistema adota, e se por alguma razão eu tiver ali algum lançamento que pode ter sido feito por uma razão certa, tudo tranquilo, feito de acordo com como deveria ter sido feito, ele pode apresentar aqui uma mensagem informando, olha, esse lançamento pode apresentar diferença no seu balanço financeiro. Ele fala pode apresentar, não necessariamente que está dando diferença no seu balanço financeiro. Tá? São lançamentos esses que, por alguma razão, foram feitos de forma fora do padrão que o sistema está acostumado a seguir. Como eu dei o exemplo lá das contas financeiras e permanentes, eu posso ter uma conta lá que era permanente, eu acabei tendo que trabalhar com ela como financeira, para uma necessidade específica, para uma validação certa, que está tudo ok, o responsável contábil fez aquilo consciente, beleza. O sistema só vai acusar aquele registro porque aquilo está fora do padrão que o sistema costuma seguir de registro. Mas isso não tira a autonomia do responsável, do computador, fazer toda a parte de contabilização da forma como deve ser feito, tá? É só um alerta de que pode gerar. Então, uma vez que gera essas inconsistências, vocês podem ir verificando, se tiver tudo ok, se for um registro que foi feito de forma ali certa, consciente, não foi um acidente, tá tudo ok, tudo certinho, beleza, pode seguir com o encerramento, tá? Essas inconsistências não vão impedir que vocês encerrem. No caso desse exercício, eu não tenho aqui, ele apresentou para mim que eu tenho 0 inconsistências. Mas eu tenho aqui um outro, deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui, nesse outro ambiente que eu abri aqui para vocês, só para ver essa parte do relatório, ele tem aqui que ele identificou duas inconsistências, que essas inconsistências podem variar entre registros feitos por lançamentos ali que podem dar essa diferença no balanço financeiro, ou seja, que foram feitos ali de acordo com um padrão diferente do que o sistema segue, e posso ter outras inconsistências que são relacionadas a plano de contas, que são relacionadas aqui, por exemplo, esse aqui é um lançamento que foi feito com saldo que foi feito com contas trocadas. Então, ele já traz aqui para mim que esse é um lançamento que precisa de atenção. Ele me dá o número do lançamento para eu poder acessar a tela de lançamentos e conferir esse lançamento. E, em contrapartida, também ele me trouxe a inconsistência do plano de contas. Tá? Na maioria das vezes, quando se trata de inconsistência no plano de contas, nesse momento eu peço que vocês entrem em contato conosco para a gente poder fazer esse ajuste do plano de contas, tá? Então, é tranquilo, só entrar em contato com a gente e falar, não, eu gerei o meu relatório de integridade, ele apresentou aqui algumas inconsistências referentes ao plano de contas. Aí é com a gente, vocês falam com a gente vai providenciar o ajuste disso aqui, tá? Mas geralmente registros que são relacionados a lançamentos são partes internas da contabilização que vocês podem validar. Se os seus demonstrativos derem tudo certinho, tudo ok, pode seguir com o encerramento, tudo bem? Então, bom, seguindo com o encerramento, ele me traz para essa parte aqui, ó, de prosseguir com o encerramento. Quando eu clico nessa tela, ele vai me trazer agora para a parte de empenhos com saldos. Tá? Como o Danilo falou, são 5 etapas. A primeira etapa é essa validação dos lançamentos, para saber se está tudo certinho, verificar se tem consistência no plano de contas. E eu tenho aqui a parte de empenhos com saldos. Essa parte de empenhos com saldo é justamente o que a gente fez aqui na tela de restos a pagar e inscrições automáticas, tá? Lembra aquela validação inicial que a gente fez de verificar quais empenhos estão com saldos, quais empenhos estão liquidados, mas que ainda não estão ali finalizados? É dentro dessa tela que ele vai me dar esse alerta, que aqui eu consigo ver que não tem nenhum empenho com saldo, porque o empenho com saldo eu já resolvi. Eu já matei quando eu fiz as inscrições, quando eu fiz os cancelamentos e anulações aqui anteriormente. Então, esse passo aqui já está concluído, já veio pronto. A mesma coisa aqui do passo 3, que é o dos restos a pagar com saldo, que foi justamente as prorrogações que foram feitas, tá? Então, a gente já trouxe isso de forma antecipada, antes de entrar na ferramenta de encerramento, para que vocês criem esse hábito de sempre, antes de fazer o encerramento, validem todos os saldos, validem os relatórios, faça a conferência de tudo que está em aberto, tudo que precisa ser feito, para só depois vir para o encerramento do exercício. Porque se vocês fizerem isso antes, o encerramento vai ser só alguns cliques, tá? Perfeito, não tenho empenhos com saldo, não preciso fazer inscrição, porque já foram feitas, posso prosseguir com o encerramento.
Ó, do passo 2 ele vai pular para o passo 4 porque os restos a pagar com saldo, caso existam, já foram inscritos como prorrogações, já foram feitas as prorrogações desses saldos aqui pela tela de prorrogações automáticas, tá? Então, ele vai me dar um alerta aqui sobre os atos potenciais, que é de referente lá ao grupo 7 e 8, que cuida das obrigações contratuais, etc., porque é necessário que essa validação seja feita pelo responsável contábil antes de fazer o encerramento do exercício. Essas contas precisam de atenção para verificar se todos os saldos estão ok, se o que foi executado certinho, se o que ainda falta executar está registrado correto, se tem algum saldo a baixar do que foi executado, para que tudo isso fique certo, tá? Ele só traz esse alerta aqui para que esse passo possa ser feito, mas também não impedindo, tá? E a partir daqui eu posso ir para o último passo, que é de fato a configuração do encerramento, tá? Aqui dentro dessa tela, ele vai me dar aqui a data em que vai ser feito os lançamentos de encerramento, ele vai me dar aqui o resultado do exercício que foi de um superávit, e ele vai me pedir para selecionar as minhas contas aqui, tá? Essas contas podem ser selecionadas sempre a partir do momento em que vocês vão fazer o encerramento. Tá? Assim que você clica nela, o sistema já te dá algumas opções que ele puxa lá do seu plano de contas. Tá? Então, o seu plano de contas tem que estar certinho, qualquer ajuste tem que ser feito anteriormente no plano de contas para que eu possa encerrar esse exercício. Perfeito? Então, eu posso selecionar aqui a minha conta de resultado. Então, eu vou pegar aqui a minha conta de resultado, de superávit ou déficit do exercício. Vou colocar um histórico. Aqui é um campo livre, onde eu posso escrever o que eu quiser, tá? Então, posso colocar aqui o histórico pertinente ao encerramento do exercício, qualquer informação que eu queira incluir dentro desse histórico, eu posso colocar aqui, esse histórico vai ser replicado para todos os lançamentos de encerramento. Aqui eu tenho a parte de transferências de saldos, tá? Eu posso fazer as transferências, o sistema me permite fazer a transferência dos saldos pertinentes ali à conta de resultado. Então, por exemplo, aqui, ó, por padrão, ele vem marcado, mas eu posso desmarcar. Se tiver marcado aqui e eu quiser fazer essa transferência de saldo, eu só vou precisar indicar para o sistema qual que é a conta que eu pretendo utilizar para fazer essa transferência de saldo. No caso da primeira, é a transferência dos resultados de exercícios anteriores. Então, o que que ele vai fazer? Vai transferir o saldo da conta de resultado para a conta de resultados de exercícios anteriores, e isso para o ano seguinte. Então, eu posso vir aqui e colocar, ó, superávit ou déficit acumulado desses anteriores. É a conta do meu plano de contas, tá? Lembrando que essas contas têm que ser validadas pelo responsável para seguir o padrão do seu plano de contas. Tá? Aqui também embaixo eu tenho a conta de saldos da conta de ajustes de exercícios anteriores. Então, eu vou buscar a minha conta lá do meu patrimônio de ajustes de exercícios anteriores, tá? Feito isso, feitas todas as seleções, configurado o histórico bonitinho, eu posso clicar em encerrar, que aí ele vai fazer aqui o encerramento do meu exercício contábil de 2023, tá? Aqui o próprio sistema já alerta que o encerramento ele é uma ação que leva um tempinho, então ele leva aqui alguns minutos para ser feito, dependendo da massividade de informações. Então, vou vir aqui, vou clicar em encerrar e vou aguardar o sistema fazer esse encerramento para mim. Ah, tá. Aqui ele me deu uma mensagem de alerta informando que a data do lançamento está fora do exercício contábil selecionado. E por desatenção aqui, ó, acabou que aqui está escrito 31/2/2022. Então o sistema, se eu tiver alguma informação que não está que tá inconsistente ali, ele já vai me alertar para que eu não faça essa inscrição de forma equivocada. Então vou vir aqui, vou alterar para 2023, que é a data que está lá dentro da minha configuração, que está aberta para ser contabilizado. Se o período tivesse fechado, eu também não conseguiria fazer isso. Eu posso selecionar aqui a minha data correta, vou clicar em encerrar, e agora eu vou de fato aguardar o sistema me dar encerrar esse exercício para mim de 2023. Prontinho, encerramento do exercício concluído com sucesso. É um procedimento bem tranquilo, bem simples, se todos os passos forem seguidos da forma correta, tá? Então, esse processo que pode gerar dor de cabeça, que pode gerar ali um certo desconforto de ser feito, se todos os passos forem seguidos da forma correta, vocês não vão ter problemas, vai ser bem tranquilo. E no mais, se precisarem de ajuda, se tentarem encerrar, não conseguirem, sintam-se à vontade para entrar em contato aqui com a gente, né? Nesse momento, o nosso suporte ele fica disponível ali durante o nosso horário comercial, para que vocês possam entrar em contato, tirar dúvidas, falar, olha, Matheus, eu não estou conseguindo encerrar, eu estou com dificuldade aqui, você pode me auxiliar? Tudo bem, a gente vai sentar, a gente vai conectar na sua máquina,
vai fazer ali um acompanhamento para saber, pode ter uma conta que não foi preenchida, uma configuração que não foi feita, uma conferência que não foi realizada da forma correta e gerou ali esse impeditivo, esse erro. Pode ser alguma coisa que tem que envolver uma intervenção no nosso desenvolvimento, que é onde a gente vai entrar em contato com os responsáveis para poder resolver esses problemas, tá? Tudo isso da forma mais tranquila possível, sempre tentando respeitar tudo que é necessário que seja feito para o encerramento, ok? Bom, nosso exercício de 2023 está encerrado. Aqui na próxima de encerramento, ele me dá aqui uma dica sobre as conferências que tem que ser feito após o encerramento, tá? Isso já dá para o próximo exercício. Então, o meu exercício agora ele vai estar finalizado. Se eu entrar novamente aqui na tela de encerramento, ele já vai constar 2024. Por quê? Porque o meu exercício de 2023 foi finalizado, tudo certo, tudo que tinha que ser inscrito foi inscrito, tudo que foi encerrado, tudo que precisou de encerramento foi feito, tá? Importante. Se por alguma razão o exercício foi encerrado, mas não foi feita algum tipo de validação, faltou alguma coisa, é preciso fazer alguma alteração, a gente tem a possibilidade de anular esse encerramento de exercício. Só que essa anulação, para que ela possa ser feita, o sistema. Não. Eu tenho. Aqui a minha base está configurada para me permitir fazer essa anulação tranquilo e calmo. Só que provavelmente a base de vocês não vai permitir essa anulação direta, tá? Porque ela vai pedir uma senha para anulação. Vocês podem até perceber quando vocês acessarem essa tela de anulação, ela vai pedir uma senha para anulação. Por quê? Essa senha ela é gerada por nós da Implanta, justamente depois que vocês entram em contato com a gente, que aí a gente vai contextualizar essa necessidade de anulação, o porquê que se chegou nessa necessidade, os ajustes que têm que ser feitos, que aí, dependendo, a gente vai sentar com vocês, vai acompanhar, vai entender essa necessidade e vai fornecer essa senha para que vocês possam fazer esse encerramento, tá? Então, aí, mas fica aqui nessa telinha de anulação. Ó, como eu anulei, aqui ó, vai estar aberto novamente. Então, vamos supor que eu fiz a anulação para ajustar, fazer um lançamento, um registro que deveria ter sido feito. Fiz esse registro certinho, posso prosseguir novamente com o mesmo encerramento. Vou fazer aqui o mesmo passo a passo. Então, aqui, ó, 3 cliques e eu já estou na telinha aqui para fazer a seleção do saldo, tá? Então, eu faço o mesmo procedimento, incluo aqui o meu histórico, as minhas contas de transferência e, perfeito, posso fazer novamente o meu encerramento do exercício, tá? Então, esse é o procedimento padrão para encerramento de exercício, tá? Esse é o passo a passo que a gente sempre orienta os nossos clientes, que a gente sempre acompanha quando a gente entra em contato com algum deles ou quando vocês entram em contato conosco para fazer o encerramento. Sempre se lembrando de validação de saldos, tanto dos empenhos em aberto, das liquidações em aberto, quanto das inscrições, para ser feitas as inscrições dentro da tela de restos a pagar, quanto as prorrogações. Feitas essas validações dos saldos, eu faço a validação dos meus demonstrativos, que é lá o meu balanço financeiro, a minha DFC, meu balanço patrimonial, o meu histórico, o meu razão. Tudo isso vai ficar disponível depois para vocês poderem fazer esse encerramento, tá? Não se preocupe, a gente vai disponibilizar o e-book para que vocês possam ter acesso a essas informações de forma estruturadinha, certinha, os textos, as orientações bonitinho, tá? Mas o passo a passo é esse. Finaliza os saldos, confere os demonstrativos, confere as configurações se está tudo ok, e depois disso você pode partir para o meu encerramento contábil, tá? E aí o encerramento foi feito, o exercício foi encerrado, eu já posso agora trabalhar no meu próximo exercício, tá? Bom, aqui em 2024, antes de passar por da gente finalizar, eu só quero mostrar para vocês o que eu mencionei antes, referente à diferença da utilização do centro de custo. Em 2023, esse ambiente estava configurado para trabalhar com o centro de custos na fase do pagamento. Normal, vamos supor que a gente tem alguns clientes de vocês que trabalham com centro de custos na fase do pagamento e que, por alguma razão, no próximo exercício vai ser alterado para o orçamento, o centro de custos na fase do orçamento. Nesse caso, quando vocês fizerem as inscrições no resto a pagar, o sistema ele vai trazer para vocês, as inscrições vão ser feitas sem problema em 2024, só que em 2024, para que esses restos a pagar possam ser ali liquidados ou pagos, é necessário fazer a vinculação desses restos a pagar a um centro de custo, porque agora ele está sendo trabalhado no orçamento e não mais só no pagamento. Então, aqui dentro do menu de restos a pagar, eu tenho essa opçãozinha aqui, ó,
ela vai estar disponível para quando esses casos acontecerem. De no ano anterior ter sido o centro de custo no pagamento e no ano seguinte ter no pagamento, no orçamento. Ele vai estar aqui, ó, assistente alteração de centro de custo. Quando eu clicar aqui, ele vai me trazer justamente as inscrições que eu fiz de 2023. Então, eu tenho aqui todos os meus restos a pagar que foram inscritos em 23, para que eu possa atrelar um centro de custo a cada um deles. Então, aqui eu vou selecionar os meus restos a pagar e posso escolher aqui dentro do meu cadastro de centro de custos vigente, que é aqui essa parte de cadastro, onde eu faço o cadastro de todos os centros de custos que vão ser utilizados durante o exercício, eu faço a seleção do centro de custos que eu quero escrever esse resto a pagar. Deixa eu ver, eu tinha até onde... É o 10 ponto. Não vai aparecer aqui. Enfim, que eu posso escolher um dos centros de custos que tenham sido cadastrados para o exercício de 2024 que está sendo utilizado no orçamento para receber esses restos a pagar. Tá? Posso pegar qualquer um deles aqui. Ah, uma opção é que trabalhar... Aqui é porque eu acho que ele não salvou. Vou incluir aqui um novo subitem aqui para o meu centro de custo. Para colocar os meus restos a pagar. Esse aqui para 2024. Deixa eu ver aqui anterior. Tá aqui, foi para 2024, perfeito. Eu vou criar aqui um novo subitem para 2024 também. Isso. O resto a pagar, ele vai ser o 01. Ó, então, ele vai criar aqui um centro de custo analítico para mim poder fazer a inscrição dos meus RPs. Tá? Lembrando, isso aqui é só um exemplo. Essa vinculação de centro de custo fica a critério do responsável contábil fazer essa validação, se tem ou não essa necessidade, se tem centro de custos específicos para isso, se vai fazer atrelar esses restos a pagar a centro de custos específicos, tá? Eu estou só fazendo um exemplo aqui para mostrar que eu posso fazer essa seleção de um centro de custo. Então, se eu acessar aqui novamente essa tela de restos a pagar assistente, só para atualizar, ó, ele vai trouxe lá o centro de custo que eu criei, porque eu quero vincular todos esses centros de custo, desses restos a pagar a esse centro de custo, tá? Só clicar em salvar, perfeito, show de bola, meus restos a pagar foram inscritos e vinculados, desde o momento da sua inscrição, ao centro de custo que eu informei, e a partir daqui eu posso, em 2024, dar um andamento habitual para os meus restos a pagar, tá? Posso consultar esses restos a pagar aqui na tela de inscrições, onde eu consigo visualizar aqui todos os restos a pagar que eu inscrevi em 2023. Ó, então tá aqui todos os restos a pagar que foram inscritos de 2023, que estão com saldos aqui. Agora eu posso dar um andamento desse resto a pagar, liquidar, fazer o pagamento, fazer um cancelamento se for necessário, mas tudo isso já em 2024, porque o nosso ano de 2023 foi encerrado sem nenhum problema. Tá? Então é isso, pessoal. Essa parte de encerramento, esse passo a passo do encerramento, ele é isso, ele é bem tranquilo, ele é bem não oneroso, se for feito da forma correta. Se não, realmente pode dar dor de cabeça, pode ser um pouquinho mais complicado. E é por isso que a gente vem aqui fazer esses treinamentos, entrar em contato com vocês, para trazer esse passo a passo mais simples, deixar as coisas mais fáceis, mais sintético, para que vocês não sofram tanto na hora de encerrar e não tenham problemas ali que poderiam ser evitados por outras ações que talvez vocês não sabiam ou não tinham conhecimento no momento do encerramento, tá? Então é isso. Oi de novo, gente, tudo bem com vocês? Então, vocês mandaram algumas perguntas aqui e algumas coisas ficaram bem na dúvida mesmo. Teve um momento no qual o Matheus ele estava mostrando a anulação do encerramento do exercício. E é importante a gente frisar isso daqui, deixar claro que na anulação do último exercício encerrado, por exemplo, 2023, estamos em 2024, o último exercício encerrado é 2023. O conselho, ele consegue realizar a anulação sozinho.
Esse momento aí parece que ficou um pouco confuso na hora que o Matheus respondeu, na hora que o Matheus estava explicando. Agora, a anulação de exercícios anteriores, por exemplo, 2022, 2021, 2019, 2002, anulação de exercícios mais antigos, é necessário que vocês entrem em contato com a implanta e solicitem uma senha específica para fazer essa anulação. Isso por quê? Devido à nossa experiência, já aconteceram algumas vezes de que o conselho realizar a anulação do encerramento do exercício equivocadamente. Ah, eu estou com uma dúvida, isso aqui não está batendo, algo do tipo, eu preciso encerrar. Isso lá em 2021. Aí ele vai encerrar, ele vai anular o encerramento do exercício por conta própria. E aí, o que é que a gente fez aqui para ajudar vocês? Fazer essa questão de vocês entrarem em contato com a gente para nós realizarmos essa liberação de senha. E nesse momento, a gente tenta entender por que você está querendo fazer a anulação de um exercício tão antigo. E aí a gente colhe o máximo de informações possíveis e talvez a gente consiga auxiliar vocês a corrigir isso sem necessariamente anular um encerramento tão antigo. Isso porque a gente sabe muito bem que, por exemplo, 2020 já foi, provavelmente, auditado, publicado, passou pelo TCU, assinado, a diretoria que assinou na época já passou, talvez o contador que assinou na época não esteja mais, e por aí vai. A gente tem diversas questões, diversos problemas em relação à anulação de exercícios tão antigos. Então, devido a isso, esses exercícios é necessário essa senha para fazer a liberação. Agora, 2023, o conselho ele consegue fazer a anulação a qualquer momento. Gente, seguindo o nosso cronograma, a gente vai encerrar por aqui. Eu gostaria de agradecer bastante a todo mundo pela participação. Quero informar para vocês que a gente vai continuar por aqui fazendo outros momentos como esse. Ano passado, a gente iniciou esse projeto de aproximação com vocês dessa forma. Ano passado, a gente vem fazendo diversas lives. A gente vai continuar fazendo mais lives nesse ano sobre diversos outros temas. Vou pedir para vocês ficarem de olho nas nossas redes sociais, porque geralmente a gente informa por lá, ou a gente informa por e-mail para vocês, aquele e-mail marketing que a Implanta geralmente manda, o pessoal só exclui. Vamos prestar atenção nesse e-mail, porque de vez em quando tem alguma informação legal, de alguma apresentação, algum treinamento, alguma coisa que a gente está fazendo, a gente está pensando em fazer para vocês. Então, gente, só queria agradecer novamente a participação de todo mundo e logo em seguida esse treinamento ele vai estar disponível em nossas redes sociais. Muito obrigado, tchau, tchau, boa tarde. Muito obrigado, pessoal, por toda a presença de todo mundo. A gente reforça que a gente vai estar continuar disponível aqui para qualquer momento vocês precisarem aí tirar qualquer dúvida, falar com qualquer um de nós. A gente aqui do atendimento está disponível para vocês, tá? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer problema que vocês tiverem referente ao encerramento de exercício, sintam-se à vontade para entrar em contato, seja pelo e-mail, telefone, WhatsApp. Estamos aqui justamente para fazer acontecer esse encerramento de vocês e para ser o menos problemático possível, tá? Vai ser leve, vai ser tranquilo, principalmente depois desses esclarecimentos. Mas é isso. Agradeço. Até mais. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.